Cerca de 200 mil pessoas foram ao centro do Rio de Janeiro na última segunda-feira protestar contra o projeto que redistribui os royalties do petróleo. Um dos estados produtores, o Rio se sente prejudicado com a redivisão dos recursos e pede à presidenta Dilma Rousseff que vete a proposta que foi aprovada pelo Congresso. Sobre a mobilização desta semana, a gente conversa agora com o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio. Deputado, qual a avaliação que o senhor faz dessa mobilização que aconteceu na segunda-feira, centro do Rio lotado, muitos artistas, muita gente mobilizada para pedir o veto a esse projeto? As populações dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, principalmente, estão muito conscientes dos prejuízos, né, que serão acarretados nos orçamentos dos dois estados, em particular no Rio de Janeiro, que é o primeiro produtor. Por quê? Porque foi acertado lá atrás, ainda com o presidente Lula, de que seria tratado na questão do pré-sal apenas o que fosse para frente, não seria mexido nos critérios já adotados desde o sistema de concessões para o que já estava licitado, que já estava contratado, para não haver quebra de contrato. Isso foi o acertado, o governador negociou, enfim, são os entendimentos, né? Acontece que o deputado Ibsen Pinheiro, na época, pegou e fez um projeto de lei dando o entendimento de que tudo seria revisto e haveria uma redistribuição total, inclusive do que já estava em exploração pelo sistema de concessões e contratado. Aí, evidentemente, isso foi um choque para a população do Rio, porque o impacto é muito grande, há uma grande dependência orçamentária, não só a cada ano, como projetada no futuro, de acordo com as perspectivas de exploração de recursos de royalties, para os contratos de investimentos. Então, essa retirada dessa receita dos royalties não é apenas nos municípios que produzem, é todos os municípios. Por quê? Na medida em que você começa a não fazer investimentos, ocorre desemprego, reduz a atividade comercial, reduz a arrecadação do ICMS, enfim, o prejuízo é generalizado dentro do Estado. Por isso a grande preocupação. Então essa passeata, vamos dizer assim, mas foi mais para mostrar e manifestar à nação, a todos os estados da federação e municípios, de que o Estado do Rio de Janeiro está atento e está consciente dos seus direitos constitucionais, porque não pode haver quebra de contrato. É mais ou menos claro que esse projeto, depois que ele foi reformulado no Senado e foi feito um esforço muito grande com o relator, o deputado Saratini, para chegarmos a uma arrumação de um texto que fosse palatável e que atendesse todo mundo. Porém, esse foi derrotado na votação da preferência. E aí, então, a preferência foi dada para o projeto que veio do Senado, que é esse, que deixa a presidente da República numa postura de sancionar com vetos ou sancionar sem vetos. Quer dizer, então, essa é a questão que está colocada. Nós estamos muito preocupados e acho que isso tem que ser uma preocupação de todos, até do próprio governo, que tem programas de fazer novas licitações, né? Novos leilões no próximo ano, já no começo do próximo ano, e que se esse assunto não for solucionado até o prazo limite da sanção, nós vamos recorrer ao Supremo. Não tem outra alternativa, porque a quebra de contrato vai gerar uma insegurança jurídica que ninguém quer, naturalmente, nem o governo quer, nem os outros estados querem, ninguém quer. Nós temos consciência de que o subsolo pertence a todos, evidentemente a todos os estados da federação. E esse é um dos argumentos, por exemplo, dos estados não produtores. Sim, claro, e é certo. Mas esse argumento não pode alcançar ou atingir, no meu entendimento, Cláudio, o que já está contratado, porque aí é quebra de contrato. Esse é o entendimento para as novas explorações. Tudo bem, o pré-sal é novo e é o futuro. Então, vamos no pré-sal dividir e todos vão participar equitativamente, de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Não sei qual é o critério, se é do Fundo de Participação dos Estados, mas que haja um critério. E esse critério, todos vão participar, no que ainda não está contratado. Esse é o nosso entendimento. Certo. Agora, um dos argumentos do governador, eu lembro na passeata aí de segunda-feira,
quer dizer, falou assim, para investimento de metrô, ameaça até realização da Copa, das Olimpíadas. Agora, os recursos do royalties não seriam para serem reinvestidos nas áreas onde há exploração? Quer dizer, os municípios produtores que teriam... Esse dinheiro não é para minimizar o impacto da exploração do petróleo? Até para o público em geral entender. Não. Como é que o dinheiro que originalmente seria para atender esse impacto, ele é realocado para a Olimpíada, para a Copa? O Estado, na realidade, né? Que é o Estado produtor. Porque, veja, lá atrás, nas negociações, houve, inclusive, renúncia por parte do Estado produtor, por exemplo, do ICMS, que passou a ser cobrado na ponta, no consumidor. Então, existe e esse equilíbrio foi retomado. O royalty, ele é para compensar prejuízos de quem produz. Os principais prejuízos são ecológicos, né? Geração de gases, ocupação de áreas nobres para tirar o petróleo. Então, esse é o objeto digamos, dos royalties, e às vezes até, compensar. Por exemplo, o inchaço das cidades, né? Mas essa negociação compensou também a perda do ICMS na fonte produtora. Certo. Então, essa que a situação está colocada. E hoje o que quer se tirar é o royalties. Simplesmente não se fala em reorganizar a distribuição do ICMS. Então, essa é a situação. Agora, claro que nós temos um entendimento, volto a insistir, que o subsolo é da União. Agora, temos que entender também que os estados e os municípios estão todos de pires na mão permanentemente. Por quê? Cada vez mais a União centraliza todos os recursos. Aquilo que na Constituição de 88 foi definido, uma distribuição que daria 40% dos impostos para a União, 40% para os estados e 20% para os municípios, que está acertado, tudo bem, mas acontece que desde então foram criados, para contornar justamente e centralizar recursos, criados taxas, criadas contribuições de toda a natureza, fundos setoriais, e tudo isso vai só para a União. E, então, hoje a distribuição dos recursos públicos está totalmente desequilibrada. O Brasil está se transformando num Estado unitário pela via tributária, o que é um absurdo, não é pela via política. Nós somos uma federação, então tem que ter esse equilíbrio. Então, hoje o Estado tem entre 60% e 65% de todos os recursos públicos. Para quê? Nós não entendemos, porque o responsável pela educação é o município, o Estado é que está mais próximo da aplicação dos recursos, a União ela tem que cuidar da integração a nível nacional, dos grandes programas nacionais, mas não precisa de todos esses recursos. Então, aí tem uma questão que tem que ser revista num pacto federativo, naturalmente, para rever toda essa questão de reequilibrar a questão entre União e entes federados. Se essa é a nossa proposta de organização do Estado. Pode ser que mude e seja outra. De repente, alguém pode ter a ideia de que nós não somos mais uma república federativa, vamos ter uma república unitária, como é a Argentina, como é a Venezuela, Colômbia, Bolívia e outras. Mas, por enquanto, é esse o esquema. É a federativa, exatamente. Certo. Deputado Haroldo de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço. E obrigado a você, telespectador da TV Câmara e ouvinte da Rádio Câmara, pela audiência.